palavra que nos traz vida, que nos lava, que nos limpa e que nos forma dia a dia em alguém mais semelhante ao Teu Filho, que é o nosso propósito. Então, Pai querido, nós clamamos, Jesus, nós clamamos, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos agora, abra a nossa mente, abra os olhos do nosso coração, e nós possamos entender no nosso espírito as verdades da Tua Palavra, que traz transformação, ó Deus. Que não seja eu falando, mas o Teu Espírito falando de uma forma direta ao coração de cada um desses Teus filhos amados, ó Pai. Em nome de Jesus, para a Tua honra e glória, diga amém. Diga assim: Espírito Santo, revela a mim a palavra de Deus. Aleluia. Abra comigo lá a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 ao 25. 1 Coríntios 15, do 19 ao 25. Vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Nos diz assim a palavra de Deus: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Hoje nós não temos escola, né? Não tivemos escola, mas eu estou trazendo aqui um dos temas da escola que eu vou estar ministrando daqui uns 2 ou 3 domingos, para já preparando o seu coração. Quantos estão na escola de discípulos aqui? Levanta a mão. Isso, muito bem. Você que não está, você também vai entender do que nós estamos falando. Algo que nós precisamos entender, queridos, que a igreja, ela vem, com o passar do tempo, ela foi perdendo alguns ensinamentos dos apóstolos, alguns temas assim essenciais para a igreja, para a vida da igreja, foi se perdendo com o passar do tempo, e nós vemos agora o Espírito Santo trazendo de volta com muita força, com muito poder, esse ensino novamente para que a igreja viva como ela tem que viver, né, para a volta do Senhor Jesus. Algo assim que parece até estranho, mas eu vou dizer para você, eu já disse aqui várias vezes, o que eu vou falar não tem assim grandes novidades, mas o meu propósito é que você saia daqui mais atento ao tempo em que nós estamos vivendo e ao propósito para o qual nós existimos. E o que vai acontecer? Porque nós, assim, nós seres humanos, nós nos acomodamos, né? E nós temos um senso meio esquisito de que quando as coisas ficam muito tempo de um jeito, parece que nunca mais vai mudar. Já teve aquela impressão de que quando começa a chover e chove uma semana inteira, parece que parece que nem faz mais sentido o sol, né? Você fica esperando, mas parece que é só aquilo, ou que não chove, parece que você nem acredita que vai chover mais, um senso assim meio esquisito, né? Uma prova disso, de como a humanidade viva, e Deus foi assim muito providencial com isso, foi a pandemia. Queridos, todo mundo vivia tranquilo, né? Não, nada vai mudar, e a humanidade vai vivendo assim, né? Aquele ritmo dela, e sempre vai melhorando, nada vai mudar. De repente vem uma pandemia que ninguém esperava. Todo mundo ficou em casa, todo mundo com medo de morrer, e muita gente morreu, tirou todo mundo daquela segurança, nada vai mudar, sempre vai ser do mesmo jeito, do mesmo modo, e a humanidade vai caminhando sempre do mesmo jeito. Nós fomos tomados de surpresa por uma mudança totalmente repentina, foi ou não foi? Tinha alguém aqui que esperava uma pandemia e que fosse 2 anos do jeito que foi?
Tem alguém que esperava? Ninguém esperava. Nós não conseguíamos imaginar isso. Quando falava de uma pandemia desse jeito, a gente leu nos livros, né, e vê assim, em filmes, coisa lá da Idade Média, né? Não, isso é coisa da Idade Média, não, isso hoje, não, tem tanta vacina, saúde, e de repente pega todo mundo de calça curta. Ninguém, de forma nenhuma, esperava. Só, queridos, nada realmente está plenamente estabelecido e firmado ainda. Acontecerão coisas nesse mundo, nessa terra, que nós, cristãos, não podemos ser tomados de surpresa. Está vivendo o seu dia a dia, confortável, né, acomodado? Não, queridos, as coisas vão mudar. Vão mudar e radicalmente nesse mundo. E não demora muito tempo. Nós somos tomados de uma síndrome de viver o nosso pequeno universo. E achamos que aquilo é tudo. Mas tem muita coisa acontecendo no mundo, no universo espiritual, e que as coisas não vão continuar do jeito que estão. Não vão continuar. Aí tem gente que, ai meu Deus, está com medo? Está com medo da mudança? Ficam preocupados, então e meu filho, e minha família? Muita coisa vai mudar, queridos. E nós precisamos estar nos preparando para isso. Nós, igreja, precisamos saber a estação em que nós estamos vivendo, para nós nos prepararmos para essa estação e para o futuro. Se tem alguém que deveria saber o futuro de como vai ser, somos nós. Nessa época de eleição, de final de ano, né? Surge um monte de cartomante e não sei o que, sensitiva, a Cláudia sensitiva, a Maria sensitiva, e falando um monte de asneira, né, um monte de coisa, prevendo o futuro. Tem gente que vai ver na astrologia, né, o que vai acontecer, uns olhando Nostradamus, o que ele disse. Queridos, ninguém, como nós, deveríamos estar cientes do que virá daqui para frente. Só que nós vemos muitas vezes uma igreja, e nós aqui, né, buscamos viver diferente, mas nós vemos uma igreja dormente, que não está esperando grandes mudanças, vão indo pelo vento, pelas ondas, né, conforme a vida leva eu levo a vida leva eu, e é como aquela música lá, aquele sambinha lá. Mas não é assim. Nós cristãos temos que fazer as coisas acontecerem e devemos saber o que vai acontecer. Precisamos estar preparados para isso. É sobre isso que eu quero salientar hoje, lembrar vocês. Queridos, a vida como ela está, essa era, do jeito que nós estamos vivendo, logo, logo acaba. E tudo vai ser diferente. Tudo será diferente. Uma nova era, um novo tempo, uma nova fase da humanidade na face da terra. E de que lado nós estamos? Onde nós estaremos e o que nós estaremos fazendo? Nós, como cristãos, deveríamos estar muito cientes e certos e tranquilos e em paz em relação a isso. Amém? O que nós precisamos, então? Entender dentro da palavra o que está reservado para nós. E eu quero falar um ponto disso hoje. Onde está baseada a nossa esperança, queridos? Porque assim, e onde estiver baseada a nossa esperança, é assim que nós vamos viver. Nós vamos pautar a nossa vida nessa esperança. Tem gente baseando a sua vida, pautando a sua esperança num Lula, num Bolsonaro, num político. Queridos, nós somos filhos de Deus. Nada do que acontecer nessa nação vai abalar o nosso destino e o nosso futuro. Você entende? Não precisamos ficar, nós vemos, né, nos últimos dias, hoje principalmente, tem gente e tem crente muito ansioso por aí. Queridos, nosso destino não está na mão de um Lula, não está na mão do Bolsonaro, está na mão do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Nós viemos de Deus. Nós nascemos de Deus. Você entende isso? Você nasceu de Deus, um dia Deus te planejou, porque Deus ele vai fazendo, apesar de eu crer que
o homem ele tem um certo livre-arbítrio, ele tem um livre-arbítrio, eu creio nisso. Mas Deus vai fazer inserções no meio da história da humanidade, intervenções no meio da história da humanidade, nós vemos isso na Bíblia toda, para conduzir a humanidade e aqueles que são seus para onde Ele quer, como nós fazemos com nossos filhos. Meus filhos têm livre-arbítrio? Claro que tem. Mas eu deixo eles seguirem o caminho que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem? Não, eu os conduzo, como um pai. E assim Deus está fazendo com a gente, e Deus está fazendo intervenções na história, para que nós cheguemos onde Ele quer que nós cheguemos. E nós precisamos confiar nisso, estarmos atentos a essas intervenções de Deus, no meio da igreja mesmo. Queridos, se precisar um presidente de esquerda ganhar essa eleição, para que a igreja ore mais e busque mais a Deus, ele vai fazer isso. Porque agora nesse tempo, a igreja orando, intercedendo, aí depois o candidato que a maioria da igreja, né, não quer que ganhe, não ganha, aí a igreja cega, achando que o outro candidato vai fazer tudo. Talvez Deus queira que a igreja ore mais. E como ele percebeu, não, olha como a igreja está orando, vou fazer o outro ganhar, porque eles vão orar mais ainda. Sabe, Deus tem o controle de todas as coisas. E nós precisamos saber que esse tempo que virá, independente dos governantes, esse tempo que virá, está escrito na palavra de Deus e está planejado por Deus, para nós como filhos de Deus. E nós precisamos ficar muito tranquilos em relação a isso. Então a nossa esperança, ela tem que estar baseada nesse tempo, nesse dia, nesse acontecimento de Deus para nós na eternidade. Amém? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se nós baseamos as coisas que nós queremos de Deus apenas nesse mundo, nas coisas desse mundo, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Porque a nossa vida, a nossa esperança em Cristo, tem que estar baseado na eternidade, não nas coisas daqui e do momento. E ele estava discutindo aqui com os coríntios a respeito da ressurreição dos mortos e da vinda de Cristo. Porque aconteceu uma conversinha lá no meio deles que a ressurreição já tinha havido, não tinha mais ressurreição. Então ele está aqui instruindo os discípulos lá de Coríntios. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então ele está falando, de fato Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, então existe a ressurreição dos mortos. Porque Cristo ficou, durante 3 dias, morto, sepultado, e no terceiro dia Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E Ele está dizendo que existe a ressurreição, e que Cristo foi a primícia. O que é a primícia, querido? Os primeiros frutos. Então Jesus foi o primeiro fruto de uma grande colheita de seres humanos que Deus irá fazer na terra. Quando nós lemos lá o Velho Testamento, agora nós entendemos melhor, Existia lá a festa das primícias, os primeiros frutos, simbolizando isso, exatamente isso. Cristo, o primogênito, Cristo, as primícias, o primeiro a ser ressuscitado, e depois nós. Porque a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então Cristo, um homem que está hoje sentado no trono. Então pensa bem nisso. Hoje existe um judeu. Olha a importância do povo de Israel para o acontecimento de todas as coisas, queridos. Não é um povo qualquer. Os judeus, o povo de Israel, não é um povo qualquer. Foque os seus olhos naquele povo, porque tem algo muito especial ali. Então existe um judeu, sentado no trono, governando todo o universo. Você parou para pensar nisso? Um ser humano. Porque Jesus, queridos, Ele não morreu, se transformou num espírito e foi para o céu.
Foi assim que aconteceu? Foi. Como é que ele subiu para os céus? Como que ele subiu? Em que situação que ele subiu? No Espírito? Como? Em um corpo glorificado. Como é que é esse corpo, queridos? Não é um fantasminha. Não é um fantasminha, porque se é um fantasminha é um espírito. Não é uma alma. É um corpo. Jesus subiu em corpo. Um corpo que ele comeu com os discípulos, que ele bebeu com os discípulos, que ele podia ser tocado. Ele subiu em corpo. Então existe hoje um homem nos céus governando o universo, que é Cristo, em corpo. Nós temos uma certa dificuldade, porque plantaram em nossa mente, na nossa cultura, que tudo que é espiritual é bom, tudo que é físico não é bom. Então a gente nem consegue imaginar direito alguém em forma física, com o corpo glorificado, que não é um fantasma, que não é um espírito, nos céus governando todas as coisas. Queridos, Deus gosta da matéria. Estou lendo um livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Quem já leu esse livro? Quem já leu? Muito profundo, muito bom, leia. Ele diz assim, Deus gosta da matéria. Foi Ele que criou. Tudo que Ele criou, queridos, Ele gosta. Então, existe na nossa mente esse negócio, né, essa divisão. O bom é o espiritual, o físico é ruim. Então, nós não conseguimos imaginar alguém físico nos céus. Mas existe, sim, nos céus, no mundo espiritual, nos céus, numa outra dimensão, um homem, Jesus, de corpo, do jeito que ele subiu daqui da terra, ele está lá e desse mesmo jeito ele vai voltar. E nós, juntamente com ele, né, depois dele, nós ressuscitaremos e com um corpo também igual de Jesus, glorificado, estaremos com ele por toda a eternidade. Então, você não vai virar um fantasminha, você vai ressuscitar se você estiver morrido. Se você estiver vivo na volta de Jesus, eu espero ver isso, eu espero estar vivo. Não sei se estarei, mas espero estar. Eu vou simplesmente, num abrir e piscar de olhos, pisca aí rapidinho. Você nem percebe quando você pisca, né? Você nem deixa de enxergar. Piscou? É um segundo, nem um segundo, milésimo de segundo. Você vai ver seu corpo transformado e os mortos ressuscitarão. E nós seremos levados com o Senhor, seremos arrebatados com Ele. Nós não vamos ainda morar no lugar eterno, mas estaremos na atmosfera com o Senhor, até o momento de Ele descer juntamente com toda a igreja. Todo olho verá. A volta de Jesus não será em um segundo, queridos. Em um segundo, no abrir e piscar de olhos, será a nossa transformação. Mas a volta de Jesus pode durar vários dias. A Bíblia diz que todo olho verá. A terra inteira o verá. Não será, então, a volta de Jesus num segundo, mas em um segundo a nossa transformação e os mortos ressuscitando. Mas nós seremos ressuscitados se tivermos morrido. E teremos os corpos transformados. Mas como Adão, todos morrem, assim também serão vivificados com Cristo. Como Adão é o primeiro Adão, Jesus é chamado segundo Adão. Dele vem toda a descendência dos filhos de Deus que herdarão para sempre a eternidade. Cada um, porém, segundo a sua ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, Cristo, em primeiro lugar, já ressuscitou, já está na glória, já está no céu, governando o mundo. E depois nós ressuscitaremos. Depois nós seremos transformados. Quando isso vai acontecer? Não sei. Alguém sabe? Teve muita gente que tentou calcular e erraram, todo mundo errou, porque ele não voltou até agora. Os discípulos viviam a sua vida de forma que, acreditando, de forma que Jesus fosse voltar enquanto eles estivessem vivos. E é assim que nós precisamos viver. A sua vida, você precisa vivê-la sabendo que Cristo vai voltar. E pode voltar enquanto você ainda estiver aqui, vivo.
E quando você morrer, você vai ser ressuscitado. Então, a sua vida toda, ela tem que ser vivida como se Jesus fosse voltar amanhã, hoje. É assim que eles viviam. Nós vemos na palavra de Deus, Jesus falando, os discípulos, falando, Paulo principalmente, a vida deles era pautada nesse tema e nesse ponto. A ressurreição, a volta de Cristo, o destino eterno dos homens. A vida deles era pautada nisso. Não estava pautada em política, não estava pautada nas coisas, dos acontecimentos desse mundo, apesar de que nós precisamos viver nessa sociedade. Precisamos viver com a política, no nosso trabalho, no mundo financeiro, em tudo nós precisamos viver. Nós estamos aqui, mas a nossa vida não é baseada, não tem esperança nessas coisas. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então aqui resumindo, Jesus vem, os santos, aqueles que viveram com Cristo e já morreram, ressuscitam primeiro, recebem um corpo, não é um fantasminha, não é um espírito, recebem um corpo glorificado que não morre, que não tem necessidades, um corpo perfeito. Os que estão vivos serão transformados também nesse corpo. E então Cristo vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, juntamente com esse povo. Então nós ajudaremos Cristo a reinar, nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos sobre a terra. Nesse tempo Satanás será preso e não vai poder levar as pessoas a se revoltar contra Deus. Aí ele é solto depois de 1000 anos, e ele vai juntar um monte de gente na face da terra, que a terra já vai estar cheia de gente novamente, para guerrear contra Jesus. E querer derrotar Jesus, que estará em Jerusalém governando o mundo. Ele vai estar fisicamente em Jerusalém governando o mundo. Querer guerrear contra Jesus, derrotá-lo, e Jesus com o sopro da sua boca vai acabar com tudo. E aí então ele entrega toda a autoridade ao Pai, e aí vem o reino eterno de Deus, que nós nem conseguimos imaginar o que será. Mas será realmente algo muito bom e tremendo para o ser humano. Porque nós estaremos, queridos, nós seremos a noiva que se casou com o noivo. Uma coisa que eu queria salientar aqui, abrindo um parênteses, tem muita mulher, e hoje principalmente nas escolas é muito difundido isso, que elas não entendem direito por que o homem tem que ser o líder. E por que ela tem que ser submissa ao homem. Principalmente os adolescentes, as meninas, adolescentes da escola, que são instruídas nisso, não entendem, mas eu não sou inferior. Mas por que tem que ser o homem líder? Eu tenho a mesma inteligência. E realmente, não é em nada, mulher, você não é em nada inferior a homem nenhum. E a Bíblia é muito clara nisso. Nada inferior. A mesma inteligência, a mesma capacidade. É uma questão de função. Sabe por quê? Porque o homem está representando Cristo na história. E a mulher está representando a igreja. Quem tem autoridade sobre a igreja? Cristo, que é o cabeça. Quem tem autoridade sobre a mulher? O homem. Então você está vivendo, a mulher hoje está vivendo a função de igreja, representando a igreja de Cristo. Nada inferior. Porque Jesus falou assim, olha, da mesma maneira, presta atenção, da mesma maneira que o Pai me ama, Ele ama vocês. Então quem é inferior a quem? Não tem inferior, é uma questão de função. Então você, mulher, deveria se sentir muito feliz por representar a igreja nesse tempo. Nós vemos no Velho Testamento muitas representações, Aquilo que eu disse, por exemplo, o primogênito, que nós achamos injusto, principalmente aqueles que são o segundo, terceiro e quarto filho. Porque o primogênito, o primeiro filho, tinha a maior parte na herança e na bênção do pai. Aí você lê lá e fala, nossa, mas que coisa injusta que Deus fez, isso é injusto.
Só que, queridos, o que Deus estava representando ali? Porque Deus é um Deus muito didático. O que Ele estava querendo mostrar? Vocês são os segundos filhos. O primogênito é Jesus. E vocês são os segundos filhos, que vão receber também uma grande e maravilhosa herança. Mas o primogênito tem prioridade, que é Jesus, que veio, nos salvou e fez tudo o que fez por nós. Então, na história, ele vai colocando situações, nas leis de Israel, né, todas aquelas festas, Deus é muito didático, Ele vai colocando para vocês entenderem, olha, é assim, está entendendo? É assim. E a situação da mulher em relação ao homem é a mesma coisa. Nada inferior, nada menos inteligente, absolutamente nada. Até a mulher é privilegiada, né? Deus diz assim, da semente da mulher, não falou da semente do homem, queridos, falou da semente da mulher vai nascer aquele que será o primogênito, que pisará na cabeça da serpente. Então as mulheres são muito privilegiadas. Mas assim, a nossa cultura fez isso, né? Porque na verdade a nossa cultura não entende a liderança como a Bíblia diz, como é no reino dos céus. No reino dos céus é o oposto, querido. Aquele que lidera tem que ser aquele que serve. Eu lidero a minha família, eu sou líder da minha família, eu sirvo a minha família. Porque é assim que se lidera. Eu cuido deles, eu trago a provisão para eles, porque eu sou líder. Isso é ser líder. Não é ser superior, é questão de função. E a minha esposa, que é, né, uma mulher linda, especial, ela me ajuda a ser esse líder que serve. Ela me ajuda a ser esse líder. E nós auxiliaremos Cristo a ser esse cabeça. Você entende? Então a nossa posição, queridos, nós precisamos entender a nossa posição de noiva do Cordeiro. E esse casamento está próximo. Nós esperamos ansiosos por esse casamento. Casamento especial da humanidade, do ser humano com Deus. Onde algo que ele já planejou desde o início, desde antes da fundação do mundo. E outra passagem que eu quero ver com você, 1 Coríntios ainda 15, 51, 58. Só dando alguns detalhes, né, do que ele diz aqui, sobre esse momento onde da volta de Jesus. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e piscar de olhos, viu? Nós seremos transformados num momento, não é a volta de Jesus que é num momento. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se vista de imortalidade. Então nós receberemos um corpo, queridos, que não morre, que é eterno e impossível de pecar. Hoje, por mais santo que você acha que é, que você pensa que seja, ou que você tenta ser, existe um pecado em você que você nunca consegue, e você sempre vai pecar. Por mais semelhante a Jesus que você seja, sempre vai haver pecado em você, porque o pecado está em nós, nós temos essa natureza adâmica ainda dentro de nós. Mas nesse momento aqui, essa natureza adâmica será tirada. E nós então será impossível nós, filhos de Deus, pecarmos. E o nosso corpo será eterno, revestido de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Quem entendeu, diga amém. Não preciso explicar? Não?
mas eu vou. Depois de tudo isso que ele diz, que ele fala, nós vamos ressuscitar com Cristo, nós teremos um corpo glorificado, maravilhoso, especial, um corpo que incapaz de pecar, que não fica doente, que não morre, eterno. E depois de tudo isso, dessa graça maravilhosa, essas coisas maravilhosas que ele fala assim, portanto, então, já que vocês sabem de tudo isso agora, sejam firmes. Sejam firmes, baseando a sua esperança nessa verdade. E não nas coisas que variam, que mudam a todo momento nesse mundo aqui. Coisas que variam, todo momento muda, tudo muda. Nós não sabemos o que vai ser do amanhã e nós não podemos ficar inseguros com isso. Temos que ser firmes, inabaláveis. Isso não vai acontecer, mas mesmo que o nosso país se torne um país socialista e comunista, inabaláveis. Mesmo que a igreja seja perseguida, inabaláveis, firmes, constantes, inabaláveis. Não importa a situação que estejamos vivendo, não importa quem seja nosso governo, se está tendo guerra, se não está tendo guerra, se está caindo meteoro, se não está caindo meteoro, inabaláveis, firmes, porque nós temos essa verdade, nós conhecemos isso, nós sabemos dessa verdade. Você está entendendo? Se nós entendermos e nós cremos nessa verdade, nós nos tornamos inabaláveis, porque a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança não está nas coisas daqui. Que pode mudar a todo momento, que você viu, como eu citei, na pandemia. Muda assim, da noite para o dia. Queridos, eu creio que não, espero que não, mas o mundo pode mudar totalmente se de repente a Rússia soltar uma bomba nuclear lá na Ucrânia. Quem imaginava que ia ter essa guerra terrível na Ucrânia, envolvendo todo o Ocidente, a OTAN, nesse tempo, a Europa passando lá necessidade de gás, de energia. Quem imaginava isso? Queridos, de uma hora para outra as coisas mudam. Nesse mundo, nesse tempo, mas nós permanecemos inabaláveis, porque a palavra e a promessa de Deus não muda. Diga assim comigo, a palavra e a promessa de Deus não muda. Deus não muda. O que Ele disse vai acontecer. E assim, e sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes, inabaláveis e abundantes. O que é abundante, queridos? Como é que nós podíamos descrever a palavra abundante? O que significa abundante? Sobra, né? Muito além daquilo que é exigido de nós. Não aquele negócio raso assim, já fiz a minha obrigação. Eu já fui na conexão. Eu já sou um anfitrião, já sou um líder, já fiz minha obrigação, já cumpri aquilo que Deus me chamou para fazer, estou tranquilo, cumpri minha parte. Cantei aqui no louvor, cumpri minha parte. Não, queridos. Abundante, sempre abundantes na obra do Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo na face da terra, dentro da igreja, no seu trabalho, na sua escola, abundante. É muito além do que aquilo que Ele nos pede para fazer, aquilo que está determinado para nós fazer. Sabendo que no Senhor, aí voltamos novamente, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O que Ele está dizendo? Que esse trabalho seu na obra do Senhor terá uma grande recompensa. Quem gosta de recompensa? Vocês não gostam de recompensa? Ou vocês não estão escutando o que eu estou falando? Quem gosta de recompensa, levanta a mão. Eu ia dar um prêmio para quem assim, ele está assim, eu gosto, mas ninguém falou, então não, agora não vale mais. Agora não vale mais. Eu ia dar R$100 prêmio para você que falasse, mas ninguém falou. Tem irmãs aqui, que eu sei disso, vocês não me enganam,
que vai no mercado e compra um negócio só porque tem um brinde? Tem ou não tem? Você escolhe aquela marca só porque tem um brinde. É a mesma coisa que a outra. Mas tem um brindezinho lá, um negocinho, uma colherzinha, um negocinho assim, né? O negócio não vale nada. Mas vai no mercado. A irmã que já está lá no Jaú sabe, não sabe, irmã? Quando põe um brinde lá, todo mundo vai e compra, não é? É assim. Central. Eu falei onde? No mercado, não foi? No Central. Fazendo propaganda dos dois, tá vendo? Porque tem um do Jaú lá e do Central aqui. Então estou fazendo propaganda dos dois, né? Tem que fazer dos dois. Mas é assim, você põe um brindezinho lá, eles querem vender, vou contar um segredo para vocês. Eles querem vender alguma coisa que está assim, perto do vencimento, né? Aí ele vai lá e põe lá um brinde. Todo mundo vai e compra, tal, e pode comer à vontade, porque não venceu ainda, não tem problema. Mas ficar lá, vence e depois perde, né? Porque tem um negócio assim meio esquisito, né? Passou do dia da validade, da meia-noite para frente, não presta mais. Né? Nossa, negócio estranho. Mas é assim, nós gostamos desse negócio de recompensa. Nós gostamos. E Deus sabe disso, Deus nos criou assim. E nós queremos recompensa. Queremos ou não queremos? Queridos, eu quero uma grande coroa. Não, eu sei que eu não mereço. De forma alguma, pelo que eu estou fazendo, pelo que eu estou dando, porque o nosso mérito, a nossa coroa, né? Não o nosso mérito, a nossa coroa será de acordo com aquilo que você entregou aqui, que você deu aqui. De acordo com o que você deu, você vai receber. Eu sei que eu não mereço, mas eu gostaria de ter uma grande coroa. Para ostentar a minha coroa lá no céu, olha que coroa linda que eu tenho. Não, queridos, porque quem tiver a maior coroa vai poder glorificar a Deus de uma forma mais intensa e poderosa no universo. É assim que será. Terão aqueles que não vão brilhar a glória de Deus para o universo, porque não tem uma grande coroa. Mas aqui eu quero representar esse Deus, glorificar esse Deus, e na eternidade também, porque esse é meu prazer. Então sim, eu quero um grande prêmio. E o apóstolo Paulo nos incita a isso. Nos orienta a isso. Um grande prêmio para que você esteja na eternidade, glorificando a Deus de uma forma mais intensa. Porque você o ama. Não é para mostrar para os outros, ó, tá vendo? Eu brilho mais que você. Não é igual hoje, né? Eu brilho mais que você, eu sou mais bonito que você, olha. Não. Aquele desejo, aquele prazer, aquela alegria de estar mostrando Deus para o universo. Porque para isso nós somos criados. Nós somos criados para refletir Deus para o universo todo. E isso é glorificar, nós somos feitos para a glória de Deus. Então nós, como seres humanos, vamos, cada um do seu jeito, manifestar a glória de Deus para todo mundo e todo o universo. E é isso que eu quero viver. Então, vamos trabalhar, queridos, para ganhar esse prêmio. Nosso trabalho no Senhor não é vão. Às vezes você está trabalhando e fala, nossa, estou cansado, isso parece que não dá resultado. Não interessa, você não pode olhar para o resultado. Você tem que olhar para aquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Diga assim, então, eu quero ser abundante na obra do Senhor. Porque o meu trabalho diante de Deus não será vão. Amém? Apocalipse 19, 7 e 8, já estou terminando. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Chegou a hora da festa. Quem gosta de festa? Uns irmãos festeiros aí, né? Eu também gosto. Chegou a hora da festa do Cordeiro, da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são as obras, são os atos de justiça dos santos. Então o céu está dizendo assim, ó, o céu está falando, os anjos, todos os seres celestiais, vamos nos alegrar, porque está chegando a festa.
Está chegando o grande casamento e nós vamos ter uma festa. E os céus todos esperam por esse momento. Os céus estão aguardando, ansiosos por esse momento tão especial, da ligação definitiva através de um casamento. É isso que significa seu casamento, queridos. Homem e mulher, vocês se casaram, os dois se tornaram uma só carne. O que Deus estava querendo dizer lá no Éden? Tirou de dentro do homem, lá do interior do homem, algo e fez um outro ser. Mais sensível, mais belo, né, mais redondinho, mais, né, feições mais agradáveis do que o homem. O homem, né, esse monte de barba, né, que espinha, né, uma cara assim mais rústica, né? Somos, né? E a mulher um ser assim mais delicado, mais sensível, mais bonito, pele lisinha, né? Tudo mais bonito. E fez, depois de ter tirado essa mulher de dentro do homem, falou assim: agora vocês se juntem de novo. E agora vocês se tornem um só. O que ele estava dizendo? Um dia você, ser humano, vai se ligar com Deus. Então, o que ele estava fazendo na cruz? Ele tira de dentro de Jesus a sua noiva. O lado de Jesus foi rasgado, como de Adão. E ele tira de dentro de Jesus uma mulher para Jesus. Então nós, igreja, hoje, que fomos tirados de dentro de Cristo, somos a noiva do Cordeiro. Você percebe que a história toda está toda conectada, queridos. Deus veio desde o início contando uma história. E aqueles que são sábios entendem essa história. E nós somos sábios, amém? Você está entendendo a história? Está tudo conectado. Então agora nós somos essa noiva, essa esposa do Cordeiro, amada tanto quanto é amado o Cordeiro, quanto é amado Jesus, com funções diferentes, mas amado tanto quanto, Jesus mesmo disse. E os céus aqui está dizendo: vamos pular de alegria, vamos exaltar, vamos exultar, vamos dar glória, porque chegou esse momento do casamento, da noiva e do noivo, o grande momento esperado nos céus. A noiva já está pronta? Porque o casamento só vai ocorrer quando a noiva estiver pronta. E a noiva dele já se preparou, está vestida de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. A noiva está pronta, queridos? Se estivesse pronto, Jesus já tinha voltado e já teria o casamento. Nesses meus 43 anos, 44 anos de conversão, eu digo para você, nesse pequeno espaço de tempo que eu tenho de convertido, que eu vejo a igreja num processo, numa preparação, criando a base para uma maturidade e para ser essa noiva. Hoje a igreja não é madura, mas eu vejo coisas acontecendo no mundo, no Brasil principalmente, que nós somos mais próximos aqui, coisas acontecendo que mostra que a igreja está amadurecendo, se baseando na verdade, na palavra, e está amadurecendo. Jesus não volta ainda, porque a noiva não está preparada. Jesus não vai casar com uma menina adolescente, imatura e infantil. Você entende? Então nós como igreja, precisamos nos preparar. Jesus vai casar com uma noiva madura, sábia e preparada para o casamento. Então, quando a noiva estiver preparada, e quanto tempo vai levar para essa noiva estar preparada, queridos? Não sei.
Eu acredito que em 1 ano a noiva não se prepara. 2 anos, 5 anos. Então eu não acredito que Jesus volte. Eu, pessoalmente, tá? Não estou falando para você ficar tranquilo não, porque você precisa se preparar. Que Jesus volte hoje, amanhã, em 1 ano. Porque a noiva não está madura ainda. Mas eu vejo esse processo de maturidade da igreja correndo muito rápido. Está acontecendo muito rápido. E nós estamos vivendo esse processo. Mas nós vemos ainda muita gente muito infantil, que não sabe nem sequer ainda os rudimentos do Evangelho. Mas eu vejo essa igreja, e de repente Deus pode atuar com o seu Espírito, e essa igreja amadureça assim, de uma forma espantosa, bem rapidinho. Então nós não sabemos quando. Mas, queridos, se você imaginar assim, mais longe que esteja, em 15 anos Jesus volta. Você já pensou o que é 15 anos? Quantos anos seus filhos vão estar? Quantos anos você vai estar? Você percebe que há 15 anos, para mudar totalmente todo o destino da história da humanidade, é muito, muito pouco tempo. Então nós podemos dizer, Jesus está às portas, seja 20, 30. Não é nada, queridos. Jesus está às portas e nós precisamos estar preparados. Esse casamento está marcado e você é a noiva, tem que estar preparado. Então nós vemos aqui os céus desejando e se alegrando. E lá em Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aí, a minha pergunta para você, para encerrar. Você está ansioso por esse casamento? Como está o seu desejo por esse casamento? Você vive todo dia, você acorda de manhã e pensa, já eu vou me casar com Jesus. Já ele volta e tudo vai mudar. Esse é o nível, queridos, é uma forma de você medir o nível da sua maturidade e da sua paixão por Jesus. Porque Jesus não vem para se casar com a noiva que não está apaixonada por Ele. Qual o nível da nossa paixão por Jesus? Fala para mim. Qual o nível da sua paixão por Jesus? Qual o seu interesse em Jesus? Qual o nível do seu amor por Ele? É um amor que deseja, Senhor, eu quero a sua volta hoje, agora. Tem um desejo tão grande. Você acorda já de manhã com aquele sentimento. Jesus, eu quero estar com você. Eu tenho um prazer de estar contigo. Já acorda de manhã, o sol nascendo e já pensa, como eu gostaria de que, não porque você está vivendo problemas ou dificuldades, mesmo quando tudo está bem, em paz, tranquilo, como eu gostaria de estar com o Senhor eternamente, porque você o ama, porque você o deseja. Mas aí todos os meus planos nessa terra vão ser destruídos, eu não me casei ainda, né? Muitos jovens falam, não, Jesus volta, mas antes de eu me casar, não, quero me casar primeiro. Todos os nossos planos joga por terra, porque Jesus, nós queremos Jesus, a volta de Jesus. Então como está isso em nosso coração? Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Qual o nível do meu amor, da minha paixão por Jesus? Porque Jesus vai voltar para essa igreja. O Espírito está dizendo, vem Jesus. E a noiva também está dizendo, ansiosa, vem Jesus. E se alegrando junto com os céus, exultando, está chegando o casamento, está chegando o momento tão esperado pelo universo. Me parece que todo mundo está esperando, o Espírito está esperando, e ansioso, vem Jesus. Os céus, todos os seres eternos dizendo, vem Jesus, vem. Nós queremos participar de tudo isso, desse casamento maravilhoso, menos a igreja. Muitos têm até medo da volta de Jesus. A palavra do Senhor diz que será um grande e terrível dia. Grande e maravilhoso para a noiva preparada. E terrível dia para aqueles que não estão preparados. Quanto nós estamos esperando. Coloque-se em pé, queridos.
algo para você pensar e sair daqui analisando o seu coração. Somos noiva, você é a noiva do Cordeiro, diga amém. Então busque uma paixão avassaladora por Ele, porque Jesus vai voltar para essa noiva apaixonada. Como é que nós nos apaixonamos por Jesus, queridos? Concluindo, como é que nós nos apaixonamos por Jesus? Andando com Ele, conhecendo Ele. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos apaixonamos. Deixando Ele falar nos seus ouvidos, com aquela voz suave e mansa, te dirigindo, te conduzindo, mostrando quem Ele é, quem você é. Você vai conhecendo Ele, e você vai amando e se apaixonando por Ele. E aqueles que não estiverem apaixonados, queridos, vão ficar. Então se apaixone por Jesus. Se apaixone por Jesus. Busque conhecer Jesus e se apaixonar por Ele. E Ele não voltou ainda, porque muitos de nós não estamos apaixonados. Mas existe um tempo ainda para nós buscarmos de uma forma intensa essa paixão por Jesus, porque Ele vai voltar por esse povo apaixonado. Amém? Feche seus olhos. Você vai falar com o Senhor nesse instante e vai expor diante dele toda a sua limitação. Ele conhece a sua limitação, sabe quem você é, e você pode ficar assim muito tranquilo e aberto diante dele, em paz. Ele sabe o que está no seu coração e sabe de todas as suas limitações. Você que precisa reconhecer essas limitações e dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, me leve a esse lugar de paixão por Ti. Me leve a esse lugar para eu estar preparado no momento da volta. Conduza-me num processo. Diga para Ele, é um processo, queridos. Então conduza-me nesse processo de eu me apaixonar por Ti e estar pronto até aquele dia do casamento. Fala com Ele. Ele reina sobre todas as coisas. Reina sobre o universo, sobre o Brasil e sobre as nossas vidas. E o que Ele mais quer é nos conduzir pelo Seu Espírito, a presença dEle, a conhecê-lo e amá-lo, e estarmos apaixonados loucamente por Ele. Pai querido, Senhor Todo-Poderoso que está em nosso meio e que ouve todas as nossas orações, as orações de cada um desses Teus filhos, que conhece os nossos corações melhor do que nós mesmos, sabe tudo que está lá. Nós queremos te dizer, Senhor, que a nossa paixão ainda não é suficiente. Nós reconhecemos que não estamos apaixonados por Ti ainda o suficiente para sermos essa noiva madura e que espera ansiosa por Tua volta. Mas nós queremos, ó poderoso Pai, nos despirmos aqui, nos expormos ao Teu Espírito, que o Teu Espírito haja em nosso interior, nesse processo no qual nós entramos no dia que nós entregamos a nossa vida para Ti. Age de uma forma mais intensa, ó poderoso, nas nossas vidas, para que nós possamos conhecer Jesus e nos apaixonarmos loucamente por Ele, para que nós sejamos preparados para esse grande e maravilhoso evento de todo o universo. Ora comigo assim, repete comigo: Jesus, eu preciso e eu quero que o Teu Espírito me conduza nesse processo de Te conhecer, de me envolver contigo, para eu me apaixonar por Ti de uma forma mais intensa do que eu sou apaixonado hoje. Quero Te amar loucamente, apaixonado, para estar preparado para o dia do casamento. Em nome de Jesus, faz isso em mim, não importa o que custe, faz isso em mim.
Quero ser uma noiva apaixonada, em nome de Jesus. E vamos celebrar ao Senhor, ao Rei. Aleluia, aplauda ao Senhor.